Hoje é domingo, 13 de fevereiro de 2022. O seu Domingo News está de volta e estas são as notícias da edição de hoje, a primeira do ano do seu Jornal de Domingo. Torcedor palmeirense morre durante briga após derrota do Palmeiras no Mundial de Clubes próximo ao Allianz Parque em São Paulo. O atirador teria sido um agente penitenciário que teria ido para o local armado. Além disso, você vai ver os destaques do Mundial de Clubes e a derrota do Palmeiras para o Chelsea. O time inglês conquistou pela primeira vez o título de campeão do Mundial. Você vai ver também todas as informações sobre a tensão internacional sobre a invasão da Rússia na Ucrânia, que pode acontecer a qualquer momento. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia falaram por telefone e houve troca de farpas e solução para a tensão segue indefinida. No Recife a coisa tá cara e a passagem de ônibus nova começa a entrar em vigor a partir de hoje. Veja também, a cantora MC Loma está grávida e ainda os destaques da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora na volta do Domingo News, a primeira edição de 2022. Um ótimo domingo para você, estamos de volta para poder fazer o seu Domingo News, o seu Jornal de Domingo aqui no Ponto Direto, o seu ponto da notícia com informações todos os domingos aqui com o seu Domingo News. Voltamos e nessa primeira edição de 2022 já começamos, infelizmente, com notícias tristes e lamentáveis de uma confusão que aconteceu ontem após o fim do jogo entre Palmeiras e Chelsea. Um torcedor palmeirense morreu depois de levar um tiro no tórax, ficar em estado grave e não resistir. O torcedor estava assistindo junto com um grupo de torcedores próximo ao estádio Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, a partida entre Palmeiras e Chelsea na final da Liga do Mundial de Clubes, onde o Palmeiras ontem perdeu. Um homem que era agente penitenciário acabou dando o disparo para, segundo a polícia, tentar ali se defender de uma suposta tentativa de agressão. As imagens foram feitas pela TV Bandeirantes com exclusividade e nós vamos mostrar para vocês toda essa confusão. O homem, chamado Dante Luiz, acabou falecendo aos 42 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Dante Luiz, de 42 anos, estava no local no momento da confusão. Na noite de ontem, o delegado responsável pelas investigações relata que o homem preso na confusão teria matado Dante com um tiro no tórax. O suspeito é José Ribeiro Apóstolo Júnior, um agente penitenciário. Ele foi para o local armado. Segundo a polícia, José só atirou em Dante para se defender de uma suposta tentativa de agressão por parte dos torcedores do Palmeiras. A cavalaria foi acionada. Bombas de efeito moral e balas de borracha foram disparados para a dispersão da contenda. Um segundo homem foi preso por ajudar nas agressões. Uma quarta pessoa ficou ferida e foi levada para a Santa Casa de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma que os agentes foram para dispersar a confusão que ocorreu na rua Palestra Itália, próximo ao Allianz Parque. 3 PMs ficaram feridos. A torcida palmeirense entrou em confronto entre si após o fim do jogo entre Palmeiras e Chelsea na final do Mundial de Clubes. O Palmeiras perdeu por 2-1. Ainda nessa edição a gente volta a falar só que sobre o jogo em si. A gente vai falar sobre o jogo em si do Palmeiras contra o Chelsea, que acabou perdendo para o Chelsea por 2-1.
Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o jogo em si. Uma notícia do domingo que chegou hoje foi a morte de João Carlos de Gênio. Ele tinha 82 anos, morreu em São Paulo e era um dono de uma das empresas de educação de ensino superior mais importantes do Brasil. Dono do grupo de ensino privado Unip Objetivo. Ele morreu, na verdade morreu na noite de ontem. E segundo o comunicado do grupo, de Gênio morreu de causas naturais. No próximo dia 27, ele completaria 83 anos. Ele deixa a esposa e 3 filhos adolescentes. O velório acontece neste domingo até as 4 da tarde, na Funeral Home, no bairro da Bela Vista, na capital paulista. Em 61, de Gênio passou em primeiro lugar para o curso de medicina em 2 universidades. Uma delas foi a Universidade de São Paulo, a USP. Em 65, junto com Drauzio Varela, seu colega de turma, e os médicos Roger Patti e Tadashi Ito, foi fundador de um pequeno curso preparatório para faculdades de medicina na região central de São Paulo. Em 70, criou o Colégio Objetivo, com currículo de ensino médio. Já em 72, foram implantadas as faculdades Objetivo, embrião daquela que seria chamada de Universidade Paulista, a Unip, que está se expandindo pelo Brasil. As informações são do site Objetivo. Em 88, as faculdades foram transformadas em Universidade Paulista e as atividades dela iniciou em 9 de novembro, daquele ano. O corpo de Gênio deverá ser enterrado logo após o funeral, ainda hoje em São Paulo. E a tensão internacional só faz crescer no planeta. Ontem, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, respectivamente Joe Biden e Vladimir Putin, conversaram por telefone sobre a crise entre a Rússia e a Ucrânia. E na conversa não saiu absolutamente nenhum resultado que pudesse parar com as tensões. Ao contrário, aumentou ainda mais o clima de temor de uma guerra dentro do país ucraniano. A conversa durou cerca de 1 hora. Na ligação, Biden ameaçou impor consequências severas à Rússia caso a invasão à Ucrânia se concretize. Já Putin afirmou que os americanos estão propagando mentiras, dizendo que a Rússia quer invadir a Ucrânia, o que não seria verdade. A ligação terminou sem acordo e sem uma expectativa positiva sobre a crise. A escalada de tensões só cresce. Instantes antes da ligação, um submarino americano foi interceptado pela marinha russa. O Kremlin não deu detalhes da ação de interceptação. Cerca de 100 mil soldados cercam a Ucrânia por terra e mar. A Casa Branca afirma que os russos vão invadir a Ucrânia a qualquer momento. Dados preliminares dos serviços de inteligência dos Estados Unidos apontam que o número de militares russos que circulam as fronteiras ucranianas é suficiente para tomar o poder do país. Atividades bélicas acontecem com cada vez mais intensidade na Bielorrússia por parte dos russos. Os Estados Unidos descartam a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia para evitar uma guerra mundial. Especialistas analisam que Vladimir Putin só está fazendo tais manobras políticas apenas para aumentar sua popularidade, que anda em baixa, desviando as atenções de problemas internos para algo que defende a soberania da Rússia na visão da população. Apesar dessa análise, o temor de uma guerra é gigante. Vários países como Estados Unidos, Israel, Holanda, Japão e Alemanha determinaram a retirada imediata de seus civis da Ucrânia. A companhia aérea KLM anunciou que suspendeu seus voos para o país. A embaixada brasileira na Ucrânia não recomenda e nem determina a saída de brasileiros de lá, mas pedem que os civis do Brasil fiquem em estado de alerta máximo. Apesar do temor global, as autoridades ucranianas seguem dizendo que não há motivo para tanto pânico. A Rússia não quer que a Ucrânia se filie à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tudo por questões político-ideológicas que a Rússia ainda mantém desde os tempos da União Soviética.
A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma organização criada em 1949, unindo países do hemisfério norte para inibir a propagação do socialismo pelo mundo. Nessa época, a União Soviética era o país que liderava a ideologia socialista. Começava assim a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Em 25 de dezembro de 1991, a União Soviética chegava ao fim. Mas não a OTAN, que segue viva até hoje, o que faz a Rússia olhar a OTAN como inimiga político-ideológica. A Ucrânia foi uma região independente após o fim da União em 91. De lá para cá, buscou se relacionar cada vez mais com o Ocidente, até receber e aceitar o convite de fazer parte da OTAN, que quer se expandir pelo mundo, o que vai de encontro aos interesses da Rússia. Em 2014, a região da Crimeia, na Ucrânia, foi anexada à Rússia. Isso foi só o começo. Desde o ano passado, militares por terra e mar vêm circulando a Ucrânia em forma de cerco, numa clara pressão para os ucranianos desistirem de se filiarem à OTAN. A Casa Branca vê essa movimentação como algo totalmente ameaçador e vem afirmando enfaticamente que a Rússia vai invadir a Ucrânia, e isso pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora, enquanto você esteja assistindo esta reportagem. Os Estados Unidos acreditam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento, ainda durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que acontece lá na China. Isso pode repetir uma fórmula que a Rússia fez em 2008 durante os Jogos Olímpicos de Verão de Pequim. No dia 7 de agosto de 2008, militares russos invadiram a região da Geórgia, e ali ficou conhecida como a Guerra Russo-Georgiana, ou Guerra da Ossétia do Sul, ou a Guerra dos 5 Dias, já que em 12 de agosto de 2008 o conflito armado se cessou. Isso aconteceu ali próximo ao norte da Alemanha, criando ali uma instabilidade geopolítica na região da época, o que pode acontecer novamente agora. Os Estados Unidos não querem criar um conflito armado dentro da Ucrânia. E em entrevista à rede de televisão dos Estados Unidos, NBC, o presidente Joe Biden disse que não vai enviar tropas americanas para a Ucrânia, porque isso aí seria uma guerra mundial. E realmente seria, afinal de contas, envolveria aí países de fora do conflito, como Estados Unidos e os aliados, e isso aí poderia gerar uma instabilidade maior na geopolítica global, podendo assim criar novas consequências severas para a humanidade. Enquanto a situação fica tensa, o presidente Jair Bolsonaro viajou para Moscou e deve se encontrar com o presidente Vladimir Putin. Para se encontrar com Putin, Bolsonaro deverá fazer ao menos 5 testes de Covid, e todos têm que dar negativo. O presidente da República alega que viajou para a Rússia para tratar de assuntos unilaterais entre os dois países. Só que a situação, o momento que isso está acontecendo, está sendo muito criticado por especialistas políticos brasileiros, porque o momento em que Bolsonaro viajou para lá é completamente inoportuna. E você vai ver logo depois do intervalo, aqui no seu Domingo News, as informações sobre o aumento das passagens de ônibus no Recife, que entraram em vigor hoje. E você vai ver também a cantora MC Loma está grávida. E mais, os destaques da Copa do Nordeste, do Campeonato Pernambucano e do Mundial de Clubes, que no jogo em si deu Chelsea ao invés de Palmeiras. A gente volta já.
Terminou a manifestação de caminhoneiros na Rússia por determinação judicial. Os caminhoneiros estavam fazendo protesto contra a obrigatoriedade da vacinação contra o novo coronavírus no país. E isso fez com que a capital Ottawa ficasse sitiada. Desabastecimentos foram registrados, além de saques. Todas as estradas que davam acesso à capital canadense estavam bloqueadas. Outras regiões do Canadá também estavam começando a sofrer com bloqueios, e isso criaria uma instabilidade econômica severa no Canadá. A justiça determinou o fim da mobilização, que ficou conhecida como o Comboio pela Liberdade. E no Brasil, segundo o Consórcio Nacional de Veículos de Imprensa, liderados pelo portal de notícias G1, o Brasil registrou 892 mortes e 166.003 casos confirmados de novo coronavírus. No total, o Brasil tem 638.124 mortes por Covid e 27.291.515 diagnósticos positivos de novo coronavírus desde o começo da crise pandêmica em nosso país. A média móvel de mortes está com uma variação de 66% positivos ao dia, enquanto que a variação no número de casos está em queda de menos 27%. Os estados que têm uma tendência de alta no número de mortes por conta do novo coronavírus são 24. São Amapá, Piauí, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Paraíba, Sergipe, Acre, Maranhão, Pará, Pernambuco, Tocantins, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Alagoas, Paraná, Rondônia, Ceará, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Goiás. 2 estados estão em tendência de estabilidade: Amazonas e Roraima. Nenhum estado registra queda. E o único estado que não divulgou os dados para o consórcio ontem foi o estado do Distrito Federal. E no Recife, se a gente ainda tivesse que conviver com esses números, com esse crescimento no número de casos e mortes por conta do novo coronavírus, que é um momento em que a gente precisa evitar aglomerações, evitar o contato físico entre as pessoas para evitar a contaminação, a passagem de ônibus vem ficando cada vez mais cara. Se não bastasse, a qualidade do sistema está cada vez mais pior. A partir de hoje, o Recife e região metropolitana estão de tarifa nova. O anel A, usada por mais de 80% dos passageiros, custa agora R$ 4,10. O anel B, a mais cara, custa agora R$ 5,60. O reajuste de 9,67% foi aprovado na sexta pelo Conselho Superior de Transportes Metropolitanos de Pernambuco. O aumento abusivo é alegado devido ao aumento dos combustíveis. Apesar do reajuste, o setor não vê melhorias e a qualidade dos coletivos só piora. Desde que assumiu o governo estadual em 2015, o governador Paulo Câmara aumentou em 54,87% a passagem de ônibus do Recife e região. Quando se candidatou pela primeira vez ao governo em 2014, Paulo Câmara prometeu um valor único na tarifa, R$ 2,15. Na época, o passageiro pagava R$ 2,25 para circular pelo Recife e região de ônibus. O aumento de quase 55% em 7 anos é maior que a soma inflacionária do Estado e do Brasil. O transporte público da capital pernambucana é dirigido por algumas empresas que estariam sendo investigadas no Ministério Público por atos de corrupção. Os empresários queriam um aumento de quase 23%, o que deixaria o anel A ser cobrado a R$ 5,10. Já o anel B seria de R$ 6,26. Isso elevaria drasticamente as passagens de ônibus do Recife e região. Amanhã, segunda-feira, vai ser o primeiro dia útil da nova tarifa das passagens de ônibus. A gente vai acompanhar como é que vai ficar a movimentação nos terminais. E com certeza vai ser a mesma coisa que a gente já viu. Terminais lotados, ônibus cheios e um sistema de transporte público que vai definhando, vai se sucateando cada vez mais, por conta da irresponsabilidade do poder público, das
enrolações e mentiras deste poder público, que eu estou citando diretamente o governo do estado, e pelos atos covardes, medíocres de corrupção por parte dos empresários. Não há necessidade de, em 7 anos, o Recife região metropolitana ter registrado um aumento de quase 55% na sua passagem de ônibus. Melhorou praticamente nada no sistema de transporte público de Pernambuco. Nós vemos ônibus pegando fogo, ônibus velhos com pneus carecas, ônibus que para você se sentar é um sacrifício, calor infernal, os terminais de ônibus sujos, pessoas, isso aí ninguém até agora disse, eu vou dizer agora, pessoas, funcionários, tanto das empresas de ônibus quanto do consórcio Grande Recife de Transportes, mal educados, tratam as pessoas completamente mal. Claro, há pessoas que tratam bem, mas a maioria, infelizmente, tratam mal, tratam a pessoa como se fosse lixo. E ainda por cima, encarecer um transporte como esse, como se ele fosse um transporte valorizado. Valorização só se for para os bolsos de quem está lucrando com isso. E eu não estou dizendo que a população nem o governo do estado. Estou dizendo que quem está lucrando com isso são os donos das empresas de ônibus, que queriam lucrar ainda mais. Uma única passagem da mais usada pela população iria chegar a 5,10 se a proposta dos donos das empresas de ônibus fosse aprovada. Se fosse, como não foi, pelo menos economizamos R$1. Mas R$1 para 4,10 em 7 anos a gente estava gastando 2,25, é praticamente nada para a gente poder economizar para se locomover. Daqui a pouco as pessoas vão ter que se locomover a pé para poder chegar ao trabalho, que é do outro lado da cidade ou que é na cidade vizinha e assim por diante. Mas ônibus em si, com certeza, vai ficar cada vez mais escasso. As empresas de ônibus alegam que também há uma queda no número de usuários. Por que será também, né? Claro, um transporte caro, péssimo, ruim, ainda por cima a gente ter que aturar esse tipo de situação, como se a população fosse cachorro para poder receber qualquer tipo de coisa que não é assim. Paulo Câmara vai encerrar seu mandato no final deste ano devendo uma promessa que não cumpriu, e era uma das promessas carro-chefe da sua campanha de 2014, que é fixar o valor da passagem de ônibus em 2,25. Desde 2015 que a gente não vê essa promessa ser cumprida por parte do governador, que não está mais falando sobre isso, está falando de qualquer outra porcaria menos disso. E por sinal, essa semana, o ex-presidente da República e pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva do PT elogiou o desempenho de Paulo Câmara no governo de Pernambuco, dizendo que seria um distrato terrível desmerecer um excelente trabalho de Paulo Câmara. Paulo Henrique Saraiva Câmara, do PSB, é tido como o pior governador da história de Pernambuco. Imagine se isso é um bom desempenho dele, imagine se não fosse, hein? E vamos mudar um pouco o clima, vamos deixar o clima mais ameno do Domingo News? Vamos trazer agora a notícia de que a cantora MC Loma está grávida de 9 semanas. Ela aguarda o seu primeiro filho aos 19 anos de idade. Ela ficou conhecida pelo hit do Carnaval de 2018. A cantora anunciou oficialmente a gravidez no começo da semana. A artista estaria com 9 semanas de gestação. Paloma Santos, de 19 anos, disse que o pai é um conhecido anônimo. Em 2018, ela e suas primas, as gêmeas Lacração, estouraram no Brasil quando ainda moravam em Jaboatão dos Guararapes, cantando o hit do carnaval daquele ano, Envolvimento. O sucesso fez com que Loma ganhasse uma nova rotina até hoje. É a gravidez que o mundo dos famosos esse ano vai ficar acompanhando. E a seguir você vai ver as notícias do esporte. Náutico empata pela Copa do Nordeste. O Santa vence pelo Pernambucano. Já o Palmeiras perdeu o Mundial mais uma vez. A gente volta já.
Tragédia no Ceará. Um cantor sertanejo de uma banda de forró chamado Antônio David Alexandrino de Oliveira, de 32 anos, vocalista da banda Forró Top, morreu após se envolver em uma confusão. Ele estava se apresentando num estabelecimento no município de Tauá, quando se envolveu numa briga com um homem. Ao trafegar numa avenida, o carro do suspeito se encontrou com o carro do artista. O suspeito disparou tiros contra o cantor, que morreu no local. O cantor estava junto com alguns familiares que não ficaram feridos. O suspeito fugiu. A Polícia Militar do Ceará procura o suspeito e investiga o crime. O crime aconteceu nessa madrugada. Também nessa madrugada, na zona rural da cidade de Laje, um cantor um cantor sertanejo morreu numa batida entre um carro e uma carreta na BR-101, no município de Laje, na Bahia. Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou 2 pessoas mortas no quilômetro 284 da BR-101. Uma das vítimas foi o cantor sertanejo Samuel Santos, vocalista da banda Shot dos Garotos. Ele voltava de um show quando aconteceu o acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a segunda vítima estava no mesmo veículo que Samuel. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que causaram o acidente. O caso foi registrado na delegacia de Laje, que fez a perícia e remoção dos veículos. Testemunhas também foram ouvidas e o caso está sendo investigado. Vamos mudar um pouco o clima do Domingo News, vamos falar de esportes. Agora há pouco o Corinthians venceu o Grêmio na Supercopa Feminina do Brasil, a final do torneio. O Corinthians foi campeão. O gol do Timão foi de Gabi Zanotti aos 48 minutos do segundo tempo, garantindo mais uma taça de conquistas ao clube feminino do Corinthians. Bom, vamos agora trazer para vocês as informações da Copa do Nordeste. Ontem, o Náutico jogou em casa contra o Fortaleza e empatou em 2-2. O empate podia ter sido uma vitória, mas para a torcida alvirrubra já foi mais do que suficiente pelo desempenho dos jogadores na partida, justamente numa semana conturbada como foi essa para o clube. Quem abriu o placar foi o Timbu, aos 5 minutos com Jean Carlos. O Fortaleza empatou e no segundo tempo virou com os gols de Iago Pikachu. Logo depois, Eduardo marca para empatar para os donos da casa. Fim de jogo, Náutico 2, Fortaleza 2. O time cearense segue líder do grupo A. Já o Náutico é o terceiro do grupo B. A atuação do time pernambucano foi elogiada pela torcida pelo empenho dos atletas, mesmo numa semana bem conturbada. Na quarta, quando o Náutico perdeu para o Retrô pelo estadual, jogadores brigaram com torcedores na porta do vestiário. A hostilidade dos dois lados derrubou a comissão técnica liderada por Hélio dos Anjos. O Timba busca agora um novo técnico. Pelo Campeonato Pernambucano, o líder Santa Cruz venceu o Lanterna 7 de setembro. Quem abriu o placar foi Walter aos 12 minutos do primeiro tempo para o Santa Cruz. Logo em seguida, o 7 de setembro empatou. Walter marcou o seu segundo na partida aos 40 do primeiro tempo. O terceiro e último gol saiu no segundo tempo com um gol de Matheus para o Santa Cruz. Final, Santa Cruz 3, líder isolado, invicto, e 7 de setembro 1, que é o lanterna do Campeonato Pernambucano e não sabe o que é fazer um ponto sequer até agora no Campeonato Estadual. Nós começamos a edição de hoje do Domingo News falando sobre a morte de um torcedor do Palmeiras durante uma briga que aconteceu entre torcedores palmeirenses após o fim do jogo entre Palmeiras e Chelsea pelo Mundial de Clubes. Bom, vamos agora tratar do jogo em si. O Palmeiras perdeu por 2-1 para o time inglês, logo na final do Mundial. E o Chelsea conseguiu se consagrar pela primeira vez campeão mundial, mas o Palmeiras, que queria também realizar esse sonho, vai ter que adiar mais uma vez.
Lukaku abriu o placar no segundo tempo para o Chelsea. Instantes depois, bola na mão de Thiago Silva. Pênalti para o Palmeiras. O gol palmeirense saiu dos pés de Rafael Veiga. O Verdão logo em seguida cresceu e levou o jogo para a prorrogação. Na segunda etapa dos minutos adicionais, o Chelsea marcou de pênalti com Havertz. Minutinhos depois, Luan é expulso. Game over. Fim de jogo. Palmeiras 1, Chelsea 2. O time inglês conquista pela primeira vez um Mundial de Clubes. Já o Palmeiras vive a lástima de ter que adiar novamente o sonho de realizar a conquista de um Mundial. E uma última informação que acaba de chegar. Segundo a rede de notícias americana CNN, o conselheiro de segurança nacional do presidente americano Joe Biden, Jake Sullivan, disse agora há pouco que os Estados Unidos acreditam que a Rússia vai invadir a Ucrânia já esta semana. Mas ele espera que a diplomacia entre os países possa prevalecer para evitar a invasão. O Jake Sullivan disse a Jake Tapper, jornalista da CNN americana, que as forças russas estão em um lugar onde uma invasão pode ocorrer antes do fim dos Jogos Olímpicos de Inverno, que terminam já no dia 20 de fevereiro. Ele disse que uma grande ação militar pode começar pela Rússia na Ucrânia a qualquer instante e já logo esta semana. A maneira como eles construíram, segue Sullivan, a maneira como eles construíram suas forças, como eles manobraram as coisas, torna real a distinta possibilidade de que haverá uma grande ação militar muito em breve. Estamos preparados para continuar a trabalhar na diplomacia, mas também preparados para responder de forma unida e decisiva com nossos aliados e parceiros caso a Rússia prossiga. Fecha aspas. Essa foi a fala de Jake Sullivan. Ele deu estas declarações um dia depois do presidente americano Joe Biden ter falado por telefone com o presidente russo Vladimir Putin, que nessa ligação, como você viu nessa edição do Domingo News, houve uma certa hostilidade. Biden ameaçou a Rússia de impor consequências severas caso os russos invadam a Ucrânia, e a Rússia acusa o Ocidente de propagar mentiras sobre o governo da Rússia. Jake Sullivan reiterou estes apelos, dizendo que um ataque militar provavelmente começaria com o lançamento de mísseis e bombas. Abre aspas. Eles nunca são tão precisos quanto o exército gostaria que fossem. Nós nem sabemos quão precisos o exército russo gostaria que fosse. Fecha aspas. Ele prossegue. Abre aspas. Civis inocentes podem ser mortos independentemente de sua nacionalidade. Isso seria seguido por um ataque de uma força terrestre se movendo pela fronteira ucraniana. Novamente, seria onde civis inocentes poderiam ser pegos no fogo cruzado ou presos em lugares nos quais não podíamos se mover. É por isso que estamos sendo tão claros e diretos com os cidadãos americanos que, embora as opções de transporte comercial ainda estejam disponíveis, eles devem aproveitá-las. Fecha aspas. Este foi o último apelo feito agora há pouco pelo conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, sobre uma suposta invasão russa à Ucrânia, que pode acontecer a qualquer momento e deve acontecer já esta semana. Nós estamos acompanhando todos os detalhes. A qualquer momento voltaremos com novas informações aqui no Ponto Direto. O seu Domingo News fica por aqui e a gente volta a se encontrar amanhã no Expresso Direto, se Deus quiser. A partir de amanhã, o Expresso Direto vai começar a ser produzido e divulgado no nosso canal um pouquinho mais tarde. Para você, uma ótima noite, até porque a notícia ela não para, a gente tem que apurar, trazer ela em detalhes para você. Claro que vai ficar de madrugada, mas você quando acordar pode assistir a edição sem problema nenhum. A todos vocês um ótimo domingo, excelente semana, que essa semana seja de paz, Deus queira, e a gente se vê no Expresso Direto de amanhã, e o Domingo News volta domingo que vem, se Deus quiser. Ótimo domingo para você.